aula, vamos dar aí destaque a Simão Bolívar, né, que é o símbolo da independência americana. Ele tinha muito apego aí ao verbo libertar. Simão Bolívar, ele não tinha em mente a ideia aí de tirar os espanhóis dos cargos de destaque e substituí-los por americanos. A ideia dele era livrar a América Espanhola do controle da coroa espanhola. A coroa espanhola, ela era vista aí como opressora. Então, em aspectos gerais, a ideia de Simão Bolívar era romper aí os laços para sempre com a coroa, construindo aí uma nova pátria aos americanos, permitindo aí que os hispano-americanos pudessem ter liberdade de escolha, né, de definir qual seria aí o seu destino sem as garras da coroa espanhola. O vice-reinado de Nova Espanha, no México, ela era uma das capitais mais ricas da Espanha e sua capital, o México, era a segunda maior do império, perdendo aí apenas para Madrid. A monarquia mantinha um controle rigoroso de sua economia e do seu comércio. Os planos sociais e administrativos também sofriam com restrições da coroa. A elite europeia, ela controlava o governo, os exércitos, vinícolas, as produções têxteis, toda a economia. Essa elite europeia, ela era formada então pelos peninsulares, né, que eram os espanhóis nascidos no Reino de Espanha. A elite crioula, aí, que eram os espanhóis nascidos na América, geralmente eles eram proprietários agrários, mineiros, comerciantes. Os crioulos não eram tratados com os mesmos privilégios que os peninsulares, né, pela coroa, mas mesmo assim eles ainda eram uma elite social que tinha privilégios. Os crioulos, eles se reconheciam como americanos, alguns deles até como herdeiros dos astecas. Eles tinham aí essa consciência de distinção dos peninsulares. Os crioulos, eles tinham aí uma aspiração, uma maior participação nas decisões políticas e econômicas da colônia. Eles conseguiram aí construir os seus primeiros passos nesse caminho com as invasões napoleônicas no Reino de Espanha. As invasões napoleônicas, elas provocaram aí a queda do monarca espanhol, abrindo aí caminho para uma crise de sucessão do trono. O império ele era estruturado numa monarquia centralizada e isso acabou aí repercutindo na América Espanhola. Uma revolução que estabelecesse aí então um governo autônomo, ela se tornou eminente no México. Crioulos versus absolutistas. Os crioulos versus absolutistas, eles tinham esse impasse de desligar ou não os laços com a coroa. As invasões napoleônicas é o período em que Napoleão Bonaparte, o imperador da França, considerando-se aí herdeiro da Revolução Francesa, ele empreendeu batalhas na Europa, com a ideia de difundir aí os ideais de revolução. Em 1808, ele invadiu a Espanha, designando aí seu irmão José Bonaparte como rei. Em 1810, iniciou-se uma rebelião, ministrada por Miguel Hidalgo e Costela, contra a intendência de Guanajuato. Os rebelados, eles se opunham aí ao domínio espanhol e aos impostos abusivos. O seu objetivo era a independência, tornando-se aí então uma guerra violentíssima que destruiu Guanajuato. A vitória alcançada nessa rebelião motivou estendê-la aí para a capital do México, acreditando-se aí que libertaria toda a colônia dessa forma. Vénegas, o vice-rei, ele organizou uma força militar para combater Hidalgo e os rebeldes. Esses combates entre militares e rebeldes, nas cercanias aí da cidade do México, eles resultaram em quase total extermínio dos rebeldes. A partir disso, os combates ainda continuaram aí nas proximidades da cidade de Guanajuato. Hidalgo foi aí destituído da liderança dos rebeldes e assassinado. O México moderno, ele considera Hidalgo como um herói nacional, como o pai da independência. O Grito de Dolores, dia 16 de setembro, ele é o dia da independência do México, apesar de que a revolta durou em torno de 3 meses. E o seu impacto ele foi contraproducente, porque ele acabou afundando aí o centro do país em sangue e ruína. Uma curiosidade é que a Virgem de Guadalupe foi uma imagem mariana cultuada na Espanha colonial, símbolo da piedade mexicana e guardiã e protetora aí da rebelião liderada por Hidalgo. Ela é cultuada aí até hoje, pelos católicos, considerada como padroeira do México e da América Latina. A luta contra o domínio espanhol, ela continuou aí nos braços de José Maria Morelos,
um mestiço que acabou se tornando aí um homem estudado, um clérigo, né, e um grande estrategista de guerra. Morelos, ao assumir a liderança das tropas rebeldes, ele fez com que as tropas do rei se sentissem ameaçadas. Ele até incrementou aí as petições rebeldes, algumas contingências aí de cunho social. Em 1813, no Congresso de Estirpacilgo, foi declarada aí então a independência. Infelizmente, ele terminou aí capturado, né, e fuzilado, mas acabou conseguindo aí, em contrapartida, resultados melhores do que o seu antecessor, né, que foi Hidalgo. Após as rebeliões, seguiram alguns debates entre a elite americana e a coroa espanhola, resultando aí em algumas melhorias para a América. Em 1814, quando o rei Fernando VII foi libertado por Napoleão Bonaparte, ele retornou à América e tentou implementar novamente o regime absolutista. Em 1821, Iturbide, que havia participado aí de algumas rebeliões ministradas por Morelos e Hidalgo, ele acabou se rebelando contra a Espanha, mantendo assim os privilégios da elite para conseguir a independência, estabelecendo assim, né, um consenso social a respeito da emancipação da América, conquistando membros do exército real e da elite crioula. Iturbide ele passou a controlar aí várias cidades, fez aí um grande discurso na cidade do México de estar até restabelecendo, né, o Império Azteca, que foi lá subjugado, né, por Hernán Cortés, como se ele tivesse aí refutando o domínio do Império Mexicano. Em 1824, após a queda de Iturbide, se criou ali no México, né, uma república federal, propondo então uma nova constituição, ortogando a autonomia dos estados de se governarem. A América Central ela passou aí a ser governada a partir da cidade de Guatemala, abrangendo aí um território desde a província de Chiapas, que após aí a independência ela foi incorporada ao México, até aí as fronteiras da província do Panamá. O Panamá ele pertencia ao vice-reinado que abarcava aí toda a América do Sul, Nova Granada, considerada aí parte do território colombiano. Metade da população centro-americana era de origem indígena. A maior parte, então, da outra parte era composta por mulatos e mestiços. O seu poder econômico ele era controlado por uma minoria de brancos esses que poucos eram nascidos na Europa. A elite crioula, então, ela se tornou um grupo reformista. A elite crioula ela não se preocupava com a independência. Elas queriam o desenvolvimento do comércio, desenvolvimento das navegações, da agricultura, atividades essas aí que eram ligadas à sua posição social. Eles construíram aí uma lista de petições de teor liberal. Entre essas petições estava reduzir as restrições comerciais e incentivar a produção na colônia. Esses embates aí eles se davam principalmente em razão do monopólio colonial espanhol. Em 1802, aí, a cidade da Guatemala, após diversos confrontos, foi incorporada ao Império do México, né, governado por Iturbide. Em consequência, aí, então, toda a América Central ela foi anexada a esse império. Apenas a província de Chiapas permaneceu como parte do México. Em 1823, a América Central aí, então, proclama a sua independência, se dividindo aí em diversas repúblicas federalistas com autonomia política. Um ponto importante aí é o Haiti e Santos Domingo. Santos Domingo era uma colônia espanhola e o Haiti ele era uma colônia francesa. Em 1795, um tratado incorporou a colônia espanhola à francesa. Ambas colônias elas eram ricas produtoras de açúcar, tinham um grande número de escravos negros, né, vindos da África. O Haiti e Santos Domingos, inspirados aí na independência dos anglo-americanos, né, e da Revolução Francesa, eles começaram a cultivar ali ideais de independência. Cresceu aí então na ilha um ímpeto revolucionário que acabou culminando em uma guerra civil. Em 1804, proclama-se aí então a independência do Haiti, se tornando o primeiro estado independente da América Latina e a primeira república negra em todo o mundo. Esse fator que ocorreu, a independência do Haiti,
ele acabou aí assustando a elite hispano-americana em relação a que a maior parte da população que residia ali não era de origem europeia, né? Eram mulatos, eram negros, eram indígenas, mestiços. Então esse fator deixou assim, o pessoal em choque. Cuba e Porto Rico, mesmo aí após a independência do continente, continuou sob posse espanhola. Bolívar, ele até tentou invadir Cuba, só que os Estados Unidos entrou em um conflito com ele. Aí ele acabou largando mão. Vamos falar aí um pouquinho sobre a América do Sul. A América do Sul aí também sofreu devido à crise causada pela invasão napoleônica em 1808. Os hispano-americanos, então, eles foram submetidos ao governo de José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte, que foi aí colocado no trono no lugar de Fernando VII. Os que conseguiram aí resistir, então, à imposição francesa, eles formaram juntas provisórias para conseguir governar em nome da monarquia destituída. Cogitando aí colocar provisoriamente a Carlota, irmã de Fernando VII, no trono. A Carlota aí, ela era casada com Dom João, né, um monarca português, que devido à invasão napoleônica, ele vazou para o Brasil. Poucos nesse período ainda defendiam a independência. E os movimentos que acabaram surgindo foram derrotados nesse período. Algumas causas que acarretaram aí a independência foi a crise causada por Napoleão, a Revolução da América do Norte, a independência dos Estados Unidos em 1776, a Revolução Francesa em 1774, o Iluminismo e aquela grande tensão que ocorria entre peninsulares e crioulos. Os latino-americanos aí, após a sua independência, eles não estavam muito preocupados com muita coisa não, eles estavam preocupados mais com as suas fronteiras. Eles estavam aí descrentes com o futuro dos outros povos, se mantiveram neutros, por nenhum motivo aí externo muito concreto, eles viram lugar aí nos movimentos hispano-americanos. A independência dos Estados Unidos. No final do século XVI, Walter Harding, ele recebe aí, então, da Rainha Elizabeth I da Inglaterra uma carta de doação de terra, dando início aí, então, à colonização da América. Principiando aí com a colônia de Virgínia, em 1733. Os anglo-americanos aí, eles constituíram 13 colônias antes da independência norte-americana. A Inglaterra, ela teve aí um aumento de controle político e econômico sobre as suas colônias americanas. Isso daí resultou em um enorme conflito entre colonos e soldados ingleses. Alguns aí desses confrontos foi o massacre de Boston em 1770, o Boston Tea Party, né, a Festa do Chá, em 1773, onde colonos se disfarçaram de indígenas, invadiram navios, pegaram cargas de chá e atiraram ao mar, em uma forma de protesto sobre o imposto abusivo que era cobrado a eles do chá. Em 1776, aí, após um longo debate, né, os colonos, então, eles decidiram se desligar, né, pegar a sua independência da Inglaterra. E aí, após aí, um longo período de guerras, houve a independência norte-americana, que aí acabou servindo de inspiração, né, para outras posteriores independências que surgiram. Fala, povo lindo! Se inscreve no canal, dê aquele like e compartilhe com seus amigos. Até a parte 2!